Alguma coisa mudou na igreja e tu precisa saber o que é. Alguma coisa mudou na igreja de um tempo pra cá. E nós, como cristãos, precisamos entender disso. Saber o que é, saber como enfrentar, saber como mudar essa situação. Deixa eu te explicar. Veio o iluminismo, com o iluminismo surgiu o que no meio cristão se conhece como liberalismo. E o liberalismo ele causou alguns danos na igreja. A pôr um pouquinho em xeque a palavra de Deus, algumas passagens, definir algumas coisas como não canônicas, ou então a palavra de Deus não é mais a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Algumas correntes do liberalismo dirão que a palavra de Deus se torna a palavra de Deus quando ela se aplica à vida da pessoa, e por aí vai. Alguns males bem prejudiciais e que acabaram surgindo, e além disso, acontece que a aplicação disso na vida cristã, por mais que se pense, isso é no campo da teoria, não, na prática isso acaba trazendo muito prejuízo também. Deixa eu dar um exemplo. A psicologia, e por psicologia eu digo aqui, aquela inicial, aí 140 anos atrás mais ou menos, passou a entender-se como uma ciência. E a partir de então, ela foi tomando uma proporção cada vez maior, foi surgindo novas linhas psicológicas, e com isso passou-se a ter na ciência chamada psicologia o que define o comportamento, o que vai tratar do comportamento humano e aquilo que vai tratar da alma humana. O problema nisso é que a igreja foi tomada pelo liberalismo e com a chegada do liberalismo veio junto essa ênfase na psicologia, essa ênfase de que agora já o meio cristão, a igreja, os cristãos, os pastores, já não eram mais capacitados a tratar da alma humana. E com isso precisava-se de um profissional. Com isso precisava-se de alguém que tivesse teoria, que tivesse estudo científico sobre isso, para poder tratar da pessoa. Aconteceu o quê? E aí é que entra o ponto do que eu falei, que alguma coisa na igreja mudou. O pastor, o líder cristão, os cristãos de uma forma geral, acabaram cedendo espaço, acabaram não mais executando a sua tarefa de pastoreio, de cuidado dos irmãos, e foram terceirizando isso. Acabou-se então que aí na igreja não havia mais o cuidado das almas, não havia mais o cuidado da pessoa com relação à sua totalidade, à sua unidade, a pessoa psicossomática, aquela formada por um corpo e uma alma. Então a psicologia ganhou esse campo, passou a assumir de forma generalizada o cuidado das vidas, do íntimo, do coração, da alma das pessoas. A igreja então abdicou. O problema foi, a igreja abriu mão disso, não deveria. E o segundo ponto, o segundo lado dessa moeda foi que os cristãos, por si só, passaram a acreditar, a crer de fato, de que somente a psicologia poderia tratar da pessoa no seu íntimo. E o grande mal nisso foi o quê? Foi que com o avanço, com o crescimento da psicologia, várias linhas psicológicas, muitas delas baseadas no humanismo, numa teoria humanista, numa teoria secular, numa teoria que afasta Deus, eternidade, pecado, espiritualidade, acabou-se então que muitas dessas abordagens passaram a tratar da pessoa com essa perspectiva, com essa cosmovisão. E nós sabemos que não é assim, a palavra de Deus diz que não é assim. O que acontece? Agora a igreja estava afastada desse ambiente de cuidado da alma e havia um profissionalismo nisso. Havia uma terceirização com a igreja terceirizando esse serviço, esse cuidado a outros, a profissionais. E com isso vieram-se então muitos problemas, sofrimentos, pecados sendo tratados de forma leviana, de forma humanista, de forma descuidada. Por exemplo, alguns problemas que surgem com isso é a amenização do pecado, é a amenização da pessoa num todo. Então, nós negamos que a pessoa tenha algum problema físico? Não. Nós negamos que a pessoa tenha algum problema emocional? Não. Nós negamos que a pessoa possa ter um conjunto de problemas que trará um grande problema? Não, é óbvio que não. Nós não negamos nada disso. O que nós temos, ou que nós vimos como problema, é quando tudo isso é tratado, a parte física da pessoa, emocional da pessoa, mas a parte espiritual, aquilo que afeta o íntimo dela, o coração dela, e principalmente não aquilo que afeta o coração, mas aquilo que sai, que brota do coração, porque Jesus falou, tá em Mateus 15, que é do coração que brotam, que surgem os pecados. Ali reside o problema, ou pelo menos grande parte dos problemas. E quando isso não é levado em consideração, logo nós estamos enfrentando grande problema.
E é aí que entra a igreja, é aí que entra o teu cuidado, o meu cuidado com os irmãos, é aí que entra a tua responsabilidade e a minha responsabilidade. Portanto, nós precisamos passar a ver isso como cuidado da nossa parte. Nós temos de cuidar dos irmãos, cuidando deles numa totalidade. Nós precisamos levar em consideração que eles são formados por corpo, parte física, e por alma, parte imaterial, parte espiritual. Nós devemos ministrar a palavra de Deus a fim de que aquela pessoa seja santificada, a fim de que aquele coração, que é de onde surgem os pecados, aquele coração vá sendo santificado e deixe de produzir pecados. Calvino dizia, né, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Esse coração precisa deixar de produzir ídolos e passar a produzir coisas boas, coisas piedosas, coisas espirituais, que trarão à pessoa um crescimento, que trarão à pessoa um desenvolvimento espiritual, um amadurecimento. Essa é a tua função e a minha função. E nós, como cristãos, temos essa responsabilidade. E isso cabe à igreja. A igreja tem esse dever e nós não podemos abrir mão disso. Nós não tratamos do todo da pessoa. Parte física, parte biológica, cabe aos médicos. Quando envolve espiritualidade, nós temos responsabilidade nisso sim. Ninguém pode tirar isso de ti, porque Deus colocou isso em ti. Essa responsabilidade é tua e tu dará conta dela.